todos. Obrigado pela oportunidade de poder falar. Bom terapeuta é aquele que ouve. Então, obrigado pela assistência, pelo meu desabafo. E eu vou falar um pouco das minhas pesquisas sobre glândula pineal. Na verdade, quando eu comecei a estudar glândula pineal, eu não tinha uma ideia exata da importância do estudo que eu estava desenvolvendo. Até vou dizer que comecei a estudar a glândula pineal até de certa forma a contragosto. Explico por quê. Na época, eu estava envolvido com estudos ligados à física. Já fazia 4 anos que eu estava estagiando no Instituto de Física da Universidade de São Paulo e fazendo um trabalho ligando o DNA à teoria de campo. Então eu estava estudando esse negócio de física quântica, teoria das supercordas, sério, depois eu acabei não terminando meu trabalho, porque eu não tive inteligência suficiente para fazer os cálculos matemáticos que eu precisava. E ele ficou na gaveta, mas me foi útil em uma série de contextos. Depois eu coloco para vocês. E aconteceu uma coisa estranha. Eu estava na minha casa e apareceu em espírito. Não sei se foi uma alucinação, se foi verdade. Se foi uma alucinação, foi uma alucinação que acabou me fazendo pesquisar pineal. Se foi verdade, também acabou acontecendo do mesmo jeito. Apareceu 2 professores meus que já haviam falecido. Foi o Juarez Ricardo, que era titular da Neurofisiologia, e o professor Zerbini. E falaram para mim: olha, você vai estudar a glândula pineal. E na verdade eu que coisa estranha, será que está acontecendo aqui? Eu não usei nenhuma substância psicoativa, né? Então, quando eu estava na faculdade, ainda era estudante, esse professor Juarez Ricardo foi um importante professor da Neurofisiologia. Ele me chamou uma vez para um cafezinho e disse assim para mim: Sérgio, existe um abismo muito grande entre a psicologia e a neurofisiologia. Eu queria dizer que a conexão entre a mente e o cérebro é uma coisa muito desconhecida, é um abismo muito grande. Devia-se pesquisar essa questão. E depois eu não encontrei mais, porque ele desencarnou. Mas ficou aquela questão na minha cabeça: por que ele me falou aquilo? Não é? Ficou na minha cabeça. Depois, eu estava dando aula no Instituto do Coração, no INCOF. Para a residência médica e a pós-graduação, eu estava dando aulas de embriologia cardíaca e genética e cardiologia, porque eu sou anatomista de formação, então eu dava aulas também, não só da parte de cérebro, coisas desse tipo, mas também de outras partes da anatomia humana. E eu desenvolvi, como eu tinha vindo do estudo de física, então eu coloquei na matemática que eu sabia uma explicação de que não se forma um coração sem a força do espírito. E era um auditório assim para os residentes, médicos, etc. Eu explicava que o gênio não vai funcionar sem a força do espírito. Portanto, não se forma um coração sem a presença do espírito. E aí, terminada minha aula e tal, estava na UTI, no Instituto do Coração, sofrendo de um câncer terminal. O professor Zerbini, que foi o primeiro médico que fez transplante de cardíaco, o eminente médico brasileiro, professor dos professores, né? E mandou me chamar lá na UTI, onde ele estava internado. E eu fiquei preocupadíssimo, porque primeiro o professor Zerbini mandava me chamar, depois ele estava na UTI, que é coisa gravíssima,
Porque ele não me chamou para atender ele, naturalmente, né? E eu pensei, nossa, eu estou demitido sumariamente pelo chefão. Mas eu fui lá já predisposto à minha demissão, não havia problema. E ele chegou e falou, ouvi falar de suas aulas, deitadinho no leito da UTI, estava a esposa dele também. Eu falei, professor, onde a fumaça há fogo. Se me chamaram, eu falei. O que penso? Não, eu gostei das suas aulas. Ele falou exatamente assim, eu tenho duas aulas para dar. E você bem sabe que eu não vou poder dar essas aulas. Você vai dar essas duas aulas para mim e vai falar as coisas que você falou. Então eu dei as duas últimas aulas do professor Germini para falar que não se forma um coração sem a força do Espírito. Depois ele veio a desencarnar. Mas aconteceu uma coisa curiosíssima. Quando ele se despediu de mim, ele colocou o dedo no meu nariz e disse assim, ainda vou assistir uma aula sua. Então, mas se ele falou que não ia sair dali, como é que ele vai assistir minha aula? Eu achei muito estranho aquilo. Eu falei que o professor já está meio fora. Alguma coisa. Aí aconteceu o seguinte, nós estávamos apresentando um seminário sobre esse tema medicina e espiritualidade, lá na cidade universitária, na USP, no anfiteatro da reitoria. E tinha um coffee break, que é um cafezinho, um biscoito e tal. E nós encomendamos de uma padaria e veio um rapazinho, que era onde eu tomava um cafezinho, veio um rapazinho servir e tal. E esse rapaz, no meio da minha aula, teve uma convulsão, uma crise, e pegou um estudante nos papéis, começou a escrever. 16 anos, menino. Assinou embaixo. Zerbi. E foi assistir a aula. Eu comecei a ficar cismado com essas coisas, não é? Que coisa interessante, será mesmo que existe vida após a morte? Não é? Será que é tão assim uma coisa tão direta, né? Que para mim pareceu evidente. Bom, aí passado um tempo foi que ele me aparece em espírito ou na minha alucinação, seja como você quiser encarar, e falou, ele e o professor João falaram, você vai estudar nano pineal. Eu falei, nossa, mas para estudar pineal, eu tenho que estudar anatomia, isso é uma coisa já ultrapassada, eu estou lá na física quântica, eu não estou na anatomia de secão cadáver. Já passou. E falei, não, isso aqui é coisa da minha cabeça, e deixei, apaguei e tal. Passaram uns 6 meses, mais ou menos, eu encontro duas professoras da universidade, por acaso, assim, na rua. Aí vem a Santos Prada, que é também, acho que frequente do CEA, e a professora Jussara, professora titular de morfologia. Chegaram para mim, Sérgio, nós temos uma oferta para lhe oferecer. Você vai estudar cânula pineal lá na... Eu falei, nossa, agora... Está tudo pronto, você vai lá, nós queremos que você estude. Eu falei, nossa, isso daí... Puxa, aí fui... Entendeu porque eu fui meio ao contragosto? Aí eu fui mais por ser temente a Deus do que por... E aí, cheguei no departamento de anatomia, o pessoal disse assim para mim, aqui nós não pesquisamos pineal, não tem ninguém para te orientar. Você escolhe outra área de pesquisa. Até minha esposa estava junto comigo quando o professor já foi falando da química do neuroplástico e não sei o que, você vai pesquisar isso, eu fiquei só olhando assim, e lembrando Zerbini, lembrando, eu falei, não vai dar certo isso. Aí eu falei, não, professor, não me interessa a pós-graduação, não me interessa o doutorado, o mestrado, não quero nada disso, eu quero pesquisar pineal, eu não vou dizer para o senhor por que eu quero fazer isso. E foi aí que o professor Eze, que é espírita, me disse, eu abro essa linha, mas não é minha área, você estude da forma como você puder. E foi aí que nós desenvolvemos o estudo da pineal. Muito bem.
Eu fiquei um ano dissecando cadáveres para extrair a pineal. Então, aconteceu o seguinte: de manhã cedinho, eu ia ao serviço de verificação de óbito, onde são feitas as autópsias. Então, naturalmente, é aberta. Desculpa falar essas coisas de manhã cedo no vídeo ensolarado, mas abre-se o tampo da cabeça para examinar o cérebro, saber por que a pessoa desencarnou e tal, aquela coisa toda. E eu ocorre o seguinte: eu ia de manhã cedo. Então, quando uma pessoa morria, ela já ia para o SBO. Quando eu deitava no meu sono, eu ficava pensando: nossa, a pessoa que eu vou examinar, quer dizer, o corpo que eu vou examinar, é de uma pessoa que ainda não morreu, porque eu deitava umas 10, 11 da noite, e a pessoa ia desencarnar lá pelas 4, 5 da madrugada para chegar por 7, 8 horas no SBO. E eu falava: nossa, mas que coisa complexa, como é que é isso? Não é? E foi muito difícil lidar com esse universo. E teve um colega meu que me ajudou bastante, foi o Celso Conediero, e ele me ajudava, enfim, a enfrentar a questão da dissecção dos cadáveres, aquela coisa toda. E tinha um amigo nosso que foi nos visitar, chamava-se Allan Kardec. Não era o Allan Kardec, é que a mãe dele, espírita, colocou o nome dele Allan Kardec. Ele nasceu espírita, querendo ou não querendo. Então, ele vinha da cidade do interior, a mãe dele tinha um centro espírita numa cidade do interior. E naquela hora, era um momento especial, e nós estávamos no finalzinho da tarde secando um cadáver. E passado um tempo, a mãe desse Allan Kardec liga e diz: filho, na sessão aqui de tarde no centro espírita teve uma manifestação interessante. O que está acontecendo? Porque manifestaram 2 espíritos. Eu fiquei assustada, dizendo assim: estão abrindo nossos corpos, revoltados e tal, e tal. Mas depois disse o seguinte: que apareceram 3 médicos que vinham com muita luz. A minha luz foi a ilusão do espírito. E abriu-se um túnel e nós fomos sugados por esse túnel. E então estamos nessa sessão. Eles que estavam na sessão mediúnica, nessa cidade interior, sugados por um túnel que os levou até aquela sessão. Então, os estudos de pineal foram regados a fenômenos muito interessantes, muito curiosos. E eu fui gostando de estudar a pineal, porque estava me levando para um terreno que eu nunca tinha imaginado. E depois eu comecei a entender as conexões que existem entre o que eu estudava na física e o que eu estava dissecando ali no cérebro humano. E aí eu queria começar a minha aula com vocês explicando qual é a conexão entre a física e a pineal, para vocês entenderem um jeito que eu não tinha imaginado de enxergar